18 horas, né? Pontualmente, aqui o Selinc sempre começa os eventos às 18, né? É bom a gente conversar dessas coisas, mas agora vamos trabalhar, né, João? Vamos colocar Vamos o lá. João para falar do assunto de hoje, né? Que é a governança e a estruturação do patrimônio familiar, né? É um assunto bastante recente aqui no Selinc, né? Mas não é recente para o João, que ele tem 15 anos, no mínimo 15 anos de experiência nesse assunto já, né? Então, eu deixo agora para o João fazer a introdução, né? E logo em seguida eu volto para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, pessoal. Bom, boa noite a todos. Em nome do Celint, muito bem-vindos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, nesse bate-papo. Quero agradecer o Yuri e o nosso amigo Gustavo Gonçalves também por essa live que está acontecendo, enfim, por várias coisas que vão acontecer ainda. Pessoal, hoje nós vamos ter esse bate-papo super bacana aqui sobre governança familiar, proteção patrimonial, planejamento sucessório. Como o Yuri disse, eu sou o João Teixeira, sou aqui do interior de São Paulo, Oeste Paulista, aqui de Tupã. Minha formação é Direito, Contabilidade, mas nunca atuei como advogado, contador. Venho da área de consultoria tributária, auditoria, quando eu morei em São Paulo, capital, há alguns anos. Tenho um MBA pela FGV em Direito Empresarial e acho que, assim, esse currículo, esses estudos valem muito, com certeza, claro, mas o que eu acho que é muito legal na minha jornada aí são os 15 anos vivendo em 19 estados desse país, só conversando e trabalhando com empresas familiares, Então, eu me dediquei, nesses 15 anos, a fazer planejamento sucessório, governança familiar pelo Brasil todo. Então, eu quero dividir isso com vocês hoje, bater um papo aqui super agradável, super tranquilo e descontraído. É isso aí. Perfeito. Bom, turma, vocês perceberam que a gente começou o evento gravando, então se alguém tiver alguma restrição com relação a dados, por favor, nos informe por e-mail que a gente faz o devido tratamento, né? Tanto o meu LinkedIn quanto o LinkedIn do João já está disponível no bate-papo, e o bate-papo é o caminho que a gente pede para que vocês possam trazer as perguntas, né? E as perguntas sempre são bastante enriquecedoras para esse debate aqui que eu e João vamos conduzir, né? A gente vai sempre dar prioridade para as perguntas, né, em detrimento ao que perguntas de vocês, em detrimento àquilo que a gente já planejou, né? Mas se a gente não conseguir responder todas as perguntas, sempre estarão disponíveis logo que a gente subir essa live para o site do Selinc, né? E lembrando também que essa live vai estar disponível no canal de YouTube do Selinc. Enfim, João, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta, né? Planejamento sucessório, né, ou planejamento patrimonial, né, é indicado para pequenas e médias empresas? Legal, Yuri. Bom, essa ferramenta planejamento sucessório e patrimonial, ela tem que ser dado o seguinte conceito para ela. Vamos lá. Por que uma família hoje, por que uma empresa familiar pensa em fazer planejamento sucessório? É em razão do seu patrimônio, é em razão do tamanho da sua empresa, né, da sua riqueza, do tamanho da família? Não, a resposta é não, né? Então, quando que a empresa familiar deveria pensar em planejamento sucessório e patrimonial? O mais cedo possível, o mais cedo possível. Principalmente quando a família não está muito grande, né, e quando dá para se sentar na mesa ainda e conversar. Eu trago 4 pontos essenciais, pessoal, 4 pontos fundamentais para uma família fazer uma reflexão se eles estão no caminho para pensar em planejamento sucessório ou não, se é o momento ou não. Quais são esses pontos? Primeiro ponto, harmonia familiar. Ter harmonia familiar. Segundo ponto, uma boa organização patrimonial. E para essa organização patrimonial, eu faço o link com a live da semana passada, do Gaspar com o Yuri. Ou seja, uma boa empresa familiar, para ter uma boa organização patrimonial, uma boa gestão e um bom início de governança, 2 pilares fundamentais: um bom jurídico e uma boa contabilidade. E, num futuro próximo, uma boa auditoria, né? Então, harmonia familiar e uma organização patrimonial é fundamental para o início de um planejamento sucessório. E os outros 2 pontos têm muito a ver com o que a gente vai debater hoje aqui em algumas das perguntas. O patriarca e a matriarca aceitarem em vida aqui organizar a sucessão familiar. Porque qual que é o objetivo do planejamento sucessório, ou um dos objetivos do planejamento sucessório?
ou da sucessão familiar? Facilitar o processo do inventário. Já deixar tudo resolvido em vida aqui para a próxima geração, para que se tenha uma bela proteção patrimonial para essa próxima geração, sem grandes conflitos. Então, aceitar a sucessão familiar também é um ponto essencial. E o quarto e último ponto, que eu acho relevante, além de pensar na sucessão familiar, é pensar na sucessão na gestão. E aí eu trago uma expressão que a gente usa muito na governança corporativa. Porque governança corporativa ela é meio genérica, né? E aí, dentro da governança corporativa para empresas familiares, a gente tem a governança familiar. E o pai, ele pode preparar um filho para uma sucessão. Ele pode preparar um filho para uma sucessão. Então, se preocupar com esses 4 pontos: harmonia, organização, harmonia familiar, organização patrimonial, sucessão familiar, pensando na organização do patrimônio para a próxima geração sem conflitos, e sucessão na gestão, pensar quem vai ficar na cadeira, é fundamental isso para qualquer tamanho de empresa. O mais cedo possível seria bem melhor, Yuri. Esses são os pilares, né, o João, do planejamento sucessório patrimonial? Olha, são os Yuri, requisitos mínimos? Esses 4 pontos que eu citei, eles são pontos essenciais para qualquer empresa familiar pensar em fazer planejamento sucessório patrimonial, né? Os pilares de um planejamento sucessório, eu falo que são 3. Por que uma família, então, pensa nesse planejamento sucessório? Buscando 3 pilares: vantagens tributárias, proteger o patrimônio, e tem 2 viés aqui nessa proteção patrimonial: contra terceiros, mas de maneira lícita, e dentro da própria família também, sem grandes dilapidações. E o terceiro pilar é a sucessão familiar. Mas esses 4 pontos essenciais que eu citei primeiro, esses 4 pontos para qualquer tipo de empresa familiar pensar em fazer o seu planejamento sucessório. Só voltando. Vantagens tributárias, sucessão familiar, eu não peguei o terceiro aqui. Patrimonial. E proteção patrimonial. Esses são os 3 pilares de um planejamento sucessório. Perfeito. Vamos lá, João. Voltando lá para a primeira pergunta. Então, não interessa o tamanho da empresa. A gente pode ter uma empresa pequena, né, que já é ponto para se começar a pensar na questão da sucessão patrimonial. Exatamente, Yuri. Não importa o tamanho, não importa faturamento, número de empresas, membros familiares ou não. Vamos quebrar um paradigma. Eu sempre gosto de trazer essa expressão, né? Quebra de paradigmas. Planejamento sucessório patrimonial hoje no Brasil, ele está muito entendido da seguinte maneira: parece sinônimo de criar uma holding familiar. Não, calma, segura aí. Planejamento sucessório é uma grande ferramenta hoje, até para um início de governança corporativa, nós que somos conselheiros, né? Uma governança familiar. Então, vamos lá, pessoal. Planejamento sucessório é uma coisa e holding familiar é outra coisa. Inclusive, a holding familiar ou a holding patrimonial é uma das ferramentas do planejamento sucessório. Então, quando a empresa familiar pensa em fazer planejamento sucessório, não significa dizer que ela vai começar por uma holding. Então, Yuri, realmente, planejamento sucessório interessa para qualquer tamanho de empresa. Qualquer tamanho de empresa. E quanto menor a família, melhor é para começar. Melhor é para começar, porque menos pessoas para deliberar, mais fácil é a conversa e, com certeza, menos conflitos, né? Porque toda família tem conflito, né? Então, quanto maior o número de pessoas, possivelmente maior o número de conflitos. Então, o mais cedo possível seria bem melhor. A Gabriela Duva, a Gabriela é especialista na questão de tributário, né? Ela traz uma observação, né? Com certeza, né, a questão das vantagens tributárias é um desses pilares, né, do planejamento sucessório, né? E ela concorda também com a questão da organizar a sucessão, né? Aí o Eusébio, né? O Eusébio traz um ponto para a gente aqui, né? Como conseguir que o criador da empresa passe a administração para o filho sem destruir a empresa, né? Sem destruir a empresa, boa. Sem destruir, aqui já
A gente já fez um mix aqui da questão da sucessão patrimonial com a questão da sucessão propriamente dita na gestão da empresa, né? A gestão. E aqui tem um viés enorme aqui de preparação, né? Educacional e prática, né? Desse sucessor. Exatamente, Yuri. Só para fazer uma observação na colocação da nossa amiga Gabriela, realmente, Gabriela, dentro das vantagens tributárias, a gente tem que analisar ITBI, que às vezes pode ser uma vantagem ou não, o ITCMD, mas depende muito do estado, e as vantagens sobre os bens com renda, né? Essas questões tributárias são muito bem-vindas também, por isso que é um dos pilares do planejamento. E a questão do Eusébio, ela é muito interessante, e me faz lembrar um curso que eu fiz na escola INSPER, em São Paulo, onde um dos professores foi o Henry Foley, um grande consultor de sucessão pelo mundo aí. Eu tive grandes professores de sucessão familiar. Um foi John Davis e o outro foi Henry Foley, né? Henry Foley falou uma frase assim muito inteligente, a meu ver. Ele falou o seguinte: como é que o patriarca prepara um sucessor, né? Fizeram essa pergunta para ele: como é que um patriarca prepara um sucessor? E muita gente achou que ele fosse entrar naquele assunto, escolher o sucessor, passar o bastão, criar ferramentas. Ele falou: nada disso. O cara que vai preparar a sua passagem do bastão, ele tem que cuidar do day after dele. Ou seja, se ele não cuidar do dia seguinte, depois que ele passar o bastão, ele vai entrar em depressão. Então, o cara tem que se preparar. Antes dele preparar alguém, ele tem que se preparar para passar o bastão. Eu achei completamente rica essa frase. Você acaba trazendo 3 pontos, né? Que nós estamos centrando aqui a conversa na questão da preparação do patrimônio familiar para a sucessão, né? Estamos falando agora da questão da sucessão propriamente dita, na posição, né? E a preparação do patriarca ou da matriarca, né? Que está passando o bastão. É extremamente complexo mesmo esse assunto, né? Tem que olhar todas as pontas para que a gente tenha sucesso no final. A Tiana, você acabou tangenciando o assunto, tá? Porque ela pergunta, né? As vantagens tributárias, né? No caso da sucessão patrimonial, né? Aí ela traz também aquele ponto que a gente sempre discute na tua formação, né? No caso da herança ou da doação em vida, né? Como que é o impacto do ITBI nesse processo, né? E qual a vantagem tributária de fazer isso em vida, né? Ou fazer isso com uma maior antecedência possível, né? Legal. Vamos lá, Tiana. Olha, a maior vantagem tributária que tem num planejamento sucessório patrimonial é aquela família que tem bens imóveis na pessoa física alugados. Então, uma grande vantagem tributária, olha, se eu tenho bens imóveis na minha pessoa física alugados, eu pago na tabela progressiva 27,5%. Eu trazendo para uma holding patrimonial, eu já vou pagar o aluguel a 11,33%. Essa é uma grande vantagem tributária. Ponto. A venda do imóvel também pode ser uma grande vantagem tributária comparada com a venda na pessoa física, porque a venda numa holding patrimonial, a venda do bem pode ser tributada a 6,7%, e numa pessoa física pode ser 15% a tributação. Só que quando a gente traz essa vantagem tributária sobre os bens imóveis, tem a questão do ITBI, e muitas prefeituras estão pegando hoje, principalmente depois de 2020, né? Por causa da repercussão geral do STF. Porém, com essa vantagem tributária do bem imóvel para a renda, mesmo que se pague o ITBI, vale a pena pagar o ITBI, porque a gente vai ter a vantagem tributária sobre a renda do imóvel e a questão do ITCMD comparado ao inventário. Por exemplo, aqui em São Paulo, se eu tiver meus bens na pessoa física, tá? E não fizer um planejamento sucessório com esses bens, com esse patrimônio, e falecer, esses bens vão para o meu inventário. E vai ter todo o custo do inventário. Só para vocês terem uma ideia, grosso modo, o inventário aqui no estado de São Paulo, ele morde no patrimônio provavelmente 20%, porque só 4% é de ITCMD. Só que é um ITCMD, esse imposto de doação causa-mortes, reavaliado pelo fiscal, pela Secretaria da Fazenda. E já no planejamento sucessório, não. No planejamento sucessório, quando eu levo os meus bens imóveis para a holding patrimonial, eu levo pelo valor do imposto de renda. E na hora de doar as cotas, eu dou sobre esse valor aqui no estado de São Paulo.
Então, a hora que eu comparo o ITCMD de um inventário com uma doação de cotas numa holding patrimonial, a vantagem é gigantesca. Então, eu tenho duas vantagens tributárias com uma que não é tão vantagem, que pode ser o pagamento de ITBI. Mas é esse trabalho de payback que a gente mostra para o cliente. Olha, vale a pena você fazer o planejamento sucessório. E aí eu vou fazer uma observação muito importante, como eu faço nos treinamentos, nas palestras e tal. O planejamento sucessório patrimonial, eu falei que ele tem 3 pilares, e um dos pilares é o tributário. Mas tem muito advogado que coloca o tributário na frente, monta até planilhas de Excel. Eu não, eu tiro essa planilha de Excel no início. Por quê? Porque, para mim, planejamento sucessório não é sinônimo de planejamento tributário. Por mais que tenha essa dor do ITBI, o planejamento sucessório, ele traz algo muito mais vantajoso para a família, que é a organização do patrimônio e um jeito mais fácil de se deixar para a próxima geração, de uma maneira organizada através de contrato social, através de acordo de sócios. Essa é a minha visão sobre o planejamento sucessório, de uma maneira geral. Assim. Bacana, João. A Gabriela volta com um outro ponto, né? Você acredita que as famílias têm buscado essa organização patrimonial cada vez mais cedo? Olha, sim. Olha, eu estou há 15 anos ministrando aula sobre holding familiar, sucessão, e o nosso país é muito grande, né? Nosso país ele é muito rico. Mas eu confesso que de 5 anos para cá, eu posso fazer 2 afirmativas. Eu percebi uma evolução na empresa familiar e uma preocupação em termos de organização, e percebi também um aumento na questão, não só na empresa familiar, mas na organização patrimonial particular. Então, só para vocês terem uma ideia de números, né? Na pandemia, eu nunca trabalhei tanto na minha vida com os bens imóveis de uma família. Montar a famosa holding patrimonial, que é uma das ferramentas que a gente trabalha no planejamento, né? Então, assim, eu concordo com a afirmativa dela, com a colocação dela. Nós aqui no Brasil estamos atentos a esse assunto. Já avança um pouco. Eu estou estudando governança nos últimos 10 anos, né? Não só planejamento sucessório, mas as empresas familiares estão atentas também à governança. Acho muito bacana isso. Perfeito. O Luiz, eu vou adicionar um ponto à pergunta do Luiz, né? Ele questiona, né? Qual a importância e a necessidade de se contratar uma consultoria para olhar e conduzir esse trabalho de sucessão familiar, patrimonial familiar. Aí eu adiciono o seguinte ponto, João. Aonde que essa consultoria faz a diferença? Vamos lá. Eu vou fazer um link aqui, Yuri, com uma outra questão, tanto a consultoria empresarial como o conselheiro consultivo numa empresa familiar. Por que um conselheiro ou por que uma consultoria é importante num planejamento sucessório patrimonial? É claro que a consultoria vem primeiro. Por quê? Porque tem as análises, tem o diagnóstico, né? A consultoria começa no diagnóstico, fazendo um diagnóstico sobre o patrimônio da família, levantando os cálculos, né? E depois fazendo a estratégia, o desenho sobre as principais ferramentas que serão utilizadas. Bom, a consultoria ela é muito importante junto com a família e, ao mesmo tempo, junto com a contabilidade da empresa familiar, com o jurídico da família. Eu, por ser uma consultoria, eu nunca fui daqueles que chegou dispensando o contador e o advogado da família. Pelo contrário, chamando para o nosso time. Vem junto aqui, família, jurídico e contador. Vamos trabalhar junto nesse diagnóstico e na implantação do planejamento sucessório. Então, assim, a consultoria ela faz um trabalho desde o começo de análise de documentos, colocar os documentos em ordem, fazer o diagnóstico, os cálculos e montar a estratégia. E executar essa estratégia, deixar pronto para a família. E, principalmente, entregar pronto para o contador e para o advogado, para o jurídico e para a família falar, agora é com vocês. Porque um dia a consultoria sai de cena. A consultoria sai. E a hora que essa empresa evoluir, vem a questão da governança, vem a questão do conselho, né? E por que um conselheiro deve saber sobre esse assunto? Poxa, o conselheiro hoje consultivo, ou implantando um conselho consultivo numa empresa familiar que acabou de fazer planejamento sucessório,
tem a questão da mediação. O conselheiro consultivo hoje é um grande mediador logo no início ali da governança. Então, eu faço esse link por causa disso. Quando é feito um acordo de sócios no planejamento sucessório, os sócios eles não aprendem esse acordo de sócios do dia para a noite. Eles têm que levar um tempo. Quem estuda governança sabe o que eu estou dizendo, né? A governança ela é uma jornada, ela leva-se um tempo para ser realmente assimilada pela família, pela empresa. E por isso que ela precisa de membros, por isso que ela precisa de profissionais ao seu redor. E por isso, então, da consultoria logo no início e depois de um conselho, de uma estrutura de governança para dar esse suporte. O Tiana e Vera, eu vou romper a ordem aqui, porque vocês estavam na frente, mas eu vou trazer uma pergunta do Eusébio, que ela sempre aparece também com uma preocupação nesse processo, né? Mas, o Eusébio pergunta, né? Uma vez que o patriarca e a matriarca fizeram, né, a transferência, né, dos bens para dentro de uma holding, né, como que eles sobrevivem? Né? Que poder que eles deixam de ter ou passam a ter? Né? Excelente. Lembra quando eu falei daqueles 4 pontos essenciais? E um ponto é o 3, a sucessão familiar? Muitos patriarcas têm receio em fazer sucessão familiar, principalmente com seus bens imóveis. Porque chega um consultor lá, né, e fala assim, vamos montar uma holding aqui que está na moda, vai ser bacana para você, paga menos imposto, tal, e aí faz aquele contrato de prateleira, né? E aí coloca os imóveis lá dentro, doa as famosas cotas com reserva de usufruto. Pá! Bonito. E coloca aquelas palavras lindas e maravilhosas, empenhorabilidade, inalienabilidade, incomunicabilidade. E ponto, e acabou. Afirmo para vocês, o pai vai ter que pedir bênção para os filhos. Por quê? Porque o cara pegou todo o patrimônio dele e colocou no capital social de uma empresa. E ele doou as cotas com reserva de usufruto. O que é fazer doação de cotas com reserva de usufruto tão somente? É falar, amigo, filho, dou as cotas para vocês, mas o usufruto das cotas é meu. O que é ter usufruto das cotas? Ter direito de receber lucros e dividendos, isento de imposto de renda. Tá, mas aí, o profissional que fez esse contrato, ele esqueceu uma coisa muito importante no final dessa frase da doação das cotas. Gravar, além do usufruto, o poder de controle e voto até a extinção do usufruto, sem a assinatura dos filhos. Então, quando a gente faz uma doação de cotas, eu estou doando as cotas de uma sociedade e dá dois direitos para o sócio, de grana, resultado e poder de voto. Só que enquanto o patriarca estiver aqui, ele está organizando a sucessão dele. Só que ele tem que ter as rédeas na mão. Então, ele tem que fazer a doação das cotas com reserva de usufruto para ter a grana para ele e os direitos políticos da empresa na mão dele. E tem que gravar o poder de controle e voto e se nomear administrador não sócio. Aí o pai manda. Mesmo não sendo cotista. O Cláudio traz um outro ponto que eu me lembro que a gente debateu muito na última formação. Em termos de patrimônio, o que você coloca embaixo da holding e o que você coloca embaixo das famosas empresas de administração de bens móveis? Esse assunto é interessantíssimo. Eu vou dar uma tarefa para vocês hoje aqui. Vocês forem no Google após a live, digitem assim, holding familiar no Google e dá Enter. Aí vai lá no ícone lá, imagens. Vocês vão ver 2, 3 desenhos de guarda-chuva. Por quê? Porque tem alguns profissionais que indicam fazer a holding guarda-chuva. O que é a holding guarda-chuva? É quando abre uma holding zona, um CNPJ, e coloca tudo debaixo dessa holding. E essa holding cuida de tudo para a família. Ativos financeiros, da sogra, do papagaio, das empresas, dos bens imóveis, tal. Está errado? Em termos tributários, societário, não. Mas em termos de proteção patrimonial, é um suicídio. Por quê? Teoria do mercado financeiro. Você coloca tudo em renda fixa, você coloca tudo em renda variável, você coloca tudo hoje em qualquer aplicação única. Não, pulveriza. A mesma coisa é feita no planejamento sucessório, quando a família tem 2 cenários distintos, o lado empresarial e o lado pessoal. No lado pessoal dos imóveis particulares, a gente trabalha com uma ferramenta chamada administradora de bens imóveis.
E do lado empresarial, aí a gente entra com a estrutura da holding controladora, da holding de participações, um instrumento de acordo de sócios, protocolo familiar, sabe? Toda uma estrutura já de governança para essa parte empresarial. Então, eu costumo dizer que no planejamento sucessório patrimonial, é muito importante a segregação do patrimônio, inclusive até para uma proteção patrimonial, ok? Tem muito a ver com o que o Gaspar falou quarta passada, sobre o princípio da entidade, de não confundir empresa com vida pessoal. Então, na sucessão também, existe a sucessão empresarial e a sucessão patrimonial. João, um outro ponto para separar bem as coisas aqui nessa questão que estamos discutindo, né? Qual que é a diferença entre acordo de sócios e protocolo de família? Fantástica essa pergunta. São dois componentes, dois artigos que sempre permeiam, né, a vida do conselheiro consultivo. Exatamente, Yuri, exatamente. Por que permeia a vida do conselheiro consultivo e da família empresária, né, da empresa familiar? Porque é o início da governança familiar. Então, eu defendo muito a tese de que uma empresa familiar tem que fazer um bom planejamento sucessório patrimonial e, na outra estrada, começar a governança familiar. E quando a gente começa a governança familiar, a gente começa com esses dois instrumentos. O conselho de família, que vai cuidar da família, né? O protocolo de família, que o conselho de família cuida desse protocolo e das regras da família, e o acordo de cotista. Porque nem tudo está no contrato social. Nem tudo deve estar no contrato social. Então, algumas regras dos sócios eu posso pôr num instrumento particular, e é o acordo de sócios. Só que acordo de sócios e protocolo de família e contrato social são instrumentos independentes, distintos. E aí muitos perguntam assim, Yuri, qual que vem primeiro? Eu faço a holding primeiro, depois o acordo, depois o protocolo? Calma. Faz o planejamento sucessório patrimonial primeiro. Faz essa segregação que a gente acabou de falar. Feito isso, monta o acordo de sócios primeiro. Monta o acordo de sócios, que é a regra dos sócios da holding. E depois sim a gente entra na família. A gente cuida dos familiares, das regras dos familiares. Que casamento que meu filho vai casar? Se tem união estável, se faz um contrato de união estável, se é um contrato de namoro, se meu filho vai trabalhar na empresa familiar ou não, se a empresa vai pagar o estudo dos meus filhos no exterior. Então, é muito importante esses dois instrumentos num planejamento sucessório e num início de governança familiar. Bacana. Voltando aqui para a Vera, né? Reforçando, né? Em que momento da vida da empresa ou da família que esse processo de sucessão patrimonial tem que começar, João? Então, não tem. Na verdade, na doutrina, não tem uma regra, não tem um conceito pronto, né? Data, limite. É aquilo que a gente conversou no começo da live. Eu digo assim, para pensar em planejamento sucessório, a família está unida ainda? Aliás, os filhos querem dar sequência, né? Porque não adianta nada montar uma holding, não adianta nada fazer um planejamento sucessório se os dois filhos, né? Quando a família tem filhos que não se falam mais, né? Que não se dão. Ou seja, a harmonia já quebrou, não vai ter uma sequência. Então, por isso que eu bato muito naquela tecla, o mais cedo possível e desde que a família queira continuar junto, né? Tenha princípios de dar sequência àquele legado que o pai e a mãe vão deixar. Então, é muito importante a participação dos filhos no início do planejamento sucessório. Não é só a vontade dos patriarcas. Os filhos têm que dar a opinião deles. Pai, mãe, sinceramente, eu quero ser médico, eu quero ser dentista. Eu não vou continuar a indústria aqui. Mas se vocês quiserem vender, estejam à vontade, né? Então, é muito importante essa opinião logo no início. A Tiana, agora voltando, né, as perguntas que eu deixei para trás, né, a Tiana traz o seguinte ponto, né, na holding patrimonial, né, todas as gerações futuras, elas já estão contempladas ou é necessário fazer uma regeneração dessa holding assim, ao passo que a família vai se multiplicando, vai se transformando? Boa pergunta, Tiana. Na holding patrimonial, a gente trabalha de geração para geração. É muito raro a gente pular uma geração ou já trazer duas gerações para dentro. Não vou falar que não acontece, nunca, mas geralmente não, né? Então, o planejamento sucessório, eu posso afirmar para vocês o seguinte,
ele tem início, ele tem uma condução, mas ele não tem fim. Se ele tem fim é porque finalizou a família ou quebrou patrimônio. Então, sempre de geração para geração, é o mais correto. É o mais correto. Perfeito. Ô, João, quando a gente planejou fazer essa live, eu sabia que a gente ia ter bastante pergunta. Aí estourou nosso tempo, chegamos em 30 minutos. Ficaram umas 3 perguntas aqui para trás, né? A gente vai carregar essas perguntas junto com a live, né? E teremos mais oportunidade de falar desse assunto, porque a gente tem uma rotina de lives. Então, João, muito obrigado aí pela sua doação, né? De conhecimento e de tempo, né? Faça suas despedidas aqui, depois você me devolve para eu poder fechar o processo. 30 minutos falar desse assunto é uma Não é batalha. nada. Mas era assim mesmo. A intenção era essa, pessoal. Fazer uma degustação e deixar um gostinho de quero mais. E aí o Yuri vai dar uma notícia para vocês. Mas, enfim, para mim foi espetacular, Yuri. Fantástico esses 30 minutos. Pessoal, só tenho que agradecer. Obrigado pela presença de cada um, pela pergunta de cada um, pela colocação. Foi um enorme prazer. E espero revê-los novamente em outras lives do Celint e em outros cursos do Celint. Foi um grande prazer mesmo. Contem comigo, um grande abraço. Obrigado, João. E só para lembrar um pouquinho, né? O João, por que o João mencionou o Gustavo Gonçalves, né, na nossa conversa, né? E você imagina, assim, eu, o João, Gustavo, a gente está conversando, mas a gente nunca teve essa iniciativa de fazer o que nós estamos fazendo hoje. E foi o Gustavo Gonçalves que pegou e fez essa aproximação. Quer dizer, moçada, é aquilo que a gente conversou no TCP, né? A rede de relacionamento move, né? E aí, como juntou 3 bons intencionados, o produto está aqui, né? E o produto evoluiu mais, porque o João passou a fazer parte do Celint, né? Com a formação que a gente batizou de FAM, né? De FAM, de família, né? É uma formação chamada FAM, onde a gente fala de governança e a estruturação do patrimônio familiar. É uma formação de 5 horas, que nós organizamos para o dia 19 de novembro, que é um sábado, né? Das 8 até as 13 horas, 100% online. Né? Se vocês precisarem de mais informações, entre em contato conosco, né? Para a gente avançar com esse curso. E ali eu já fiz essa formação com o João, né? E é isso que a gente está vendo aqui, é uma pergunta atrás da outra e o João se virando para poder responder tudo, né? Semana que vem, dia 5/10, eu estou de volta com a Cláudia Leite, nós vamos falar de ESG no negócio, vamos abordar outros temas que não abordamos na live anterior. Lembrando que no dia 27/10 a gente tem mais uma versão do nosso evento online com a Revisa, com o case da Revisa. Obrigado de novo, Gabriela, aí pela ajuda em organizar. Esse evento vai ser 100% online, com a participação de todos os aluminais, com abertura para a participação de todos os aluminais do Celint, né? Lembrando que o primeiro a gente fez uma restrição do fórum de conhecimentos de financeiros e de contabilidade, mas dessa vez a gente fez alguns ajustes e consegue abrir para todo mundo, né? E, por último, o nosso fórum de conselheiros lá no dia 5 de novembro, 240 pessoas aí engajadas em governança, interagindo aí num evento do dia inteiro na Anshan, em São Paulo, para falar de governança. Então, obrigado, gente. Até semana que vem aí com nós, mais a Claudinha Leite. Obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente. Obrigadíssimo.